Olá pessoal, eu gostaria de apresentar nesse vídeo tutorial o uso de alguns Java Applets para auxiliar na aprendizagem de planos inclinados no conceito dinâmico. Aqui o primeiro Java Applet que eu apresento, aqui na barra de endereço, ela está mostrando uma massa sobre a qual está atuando a força da gravidade, a força peso, e você tem a reação dessa força peso pela superfície, que é a força normal, a força da superfície. No Applet, você pode calcular diversas coisas típicas que acontecem no movimento de plano inclinado. Você tem atrito estático, atrito dinâmico, o ângulo do plano inclinado, e você pode apresentar os vetores que você tem interesse. Então, eu vou deixar aqui como só o vetor força de interesse. E veja uma coisa interessante. Eu mudo o ângulo aqui, ele já me apresenta esse vetor peso e a projeção desse vetor peso na direção vertical. Essa projeção na direção vertical, ela é o quanto da força peso está direcionada a perpendicular à superfície. Essa força peso vai gerar uma reação, que é essa força normal que está aqui, e faz com que não exista movimento na direção perpendicular ao plano inclinado. Mas existe uma projeção, que é a projeção na direção do movimento, ou seja, na direção ao longo do plano inclinado. Esse vetor a gente vai ver quando a gente pressionar Go. Eu tirei dois vetores aqui, que é o vetor velocidade e a aceleração, e só pus o força que pensar. Daí, quando eu pressiono o botão Go, o plano inclinado se move de forma acelerada até a base do plano inclinado. Eu posso voltar para a posição original e pedir que eu complemente, por exemplo, o vetor aceleração. Esse vetor aceleração, quando eu executo, é um só. A aceleração é o movimento com que ele vai a medida da velocidade com a qual a próxima velocidade modifica. O vetor não muda de tamanho porque a aceleração é constante nesse sistema. É uma simples componente da própria aceleração da gravidade. Outra coisa que pode ser apresentada é a velocidade. Estou colocando agora todos os dois vetores, então para voltar para a condição inicial do experimento, e posso fazer com que execute novamente. Veja que o vetor velocidade é o vetor que cresce nesse experimento. E o interessante é experimentar aqui, esse efeito, o que acontece com o vetor de projeção sobre o plano inclinado e sobre a normal ao plano inclinado. E a atenção especial a esse ângulo. Quando o ângulo é zero, o ângulo entre o vetor e a normal é zero. Se eu aumento esse ângulo, veja que o vetor entre o plano inclinado e a normal aumenta na mesma proporção que esse ângulo. Faça uma brincadeira com isso, e assim você vai estimulando a sua própria percepção de que este ângulo é igual a este ângulo. O outro é esse aqui, um pouco mais limitado na representação do que é o ângulo, o que é a cinemática dinâmica e a massa do vetor. Então aqui eu começo também com o corpo em repouso, e ele está mostrando já as equações dos tamanhos dos vetores. Veja que eu tenho mg seno de φ, sendo que é zero, seno de φ0 é zero, mg cosseno de φ, cosseno de φ sendo zero, é 1, então é a própria P, que é a reação normal, vou botar N aqui, é a reação a essa própria P, que vai ser numericamente igual. Mas quando eu mudo aqui, os vetores aparecem, então você consegue enxergar ao mesmo tempo a projeção do vetor na direção que vai ser a direção do movimento, que é o inclinado, e você consegue ver também a normal, a força que vai cancelar a força normal, uma vez que não tem movimento na perpendicular ao plano. Faça essa brincadeira mexendo em ângulo e veja, quando o zero não tem um ângulo de abertura.
Se eu abro um pouco esse ângulo aqui é exatamente esse ângulo que aparece entre a perpendicular aqui e a força P, assim, alterando esse ângulo. Você vai sempre ver o MG, que é a força P, apontando para a vertical, e tendo MG constando de si só uma projeção na direção perpendicular ao plano e MG sendo de si uma projeção no plano do movimento. Então, esse ângulo aqui é igual ao ângulo que você tem entre o vetor P e o vetor perpendicular ao plano inclinado. Brinque um pouco com o Applet e se acostume com esse efeito da projeção. Obrigado pela atenção.